Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 3 e 4, o seguinte: Disse Jesus: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em tempos onde tudo precisa ser exposto, mostrado, filmado, comentado e curtido. Desde as refeições até os gestos mais simples de bondade, tudo vira postagem, tudo é motivo de divulgação. O reconhecimento social, a validação pública e a necessidade de ser notado é o que alimenta uma fome antiga dentro do ser humano, o ego humano. Mas o texto que nós lemos aqui em Mateus 6 nos confronta com uma proposta muito radical: fazer o bem sem buscar recompensa, dar sem esperar elogio, servir sem se exibir. Jesus nos convida aqui a uma espiritualidade que não é performática, mas genuína, verdadeira, feita no secreto, diante de Deus e não das câmeras. No tempo de Jesus, os líderes religiosos, judeus, fariseus, escribas e saduceus haviam transformado a religião em espetáculo. Sim, para tudo havia um palco. As suas práticas de piedade, como orações, jejuns, esmolas, tudo eram exibidos publicamente com o objetivo de ganhar respeito, admiração, status. Eles usavam a religião como um palco para sua autopromoção, digamos assim. Jesus chega e os confronta com palavras duras. Cuidado, não pratiquem as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. É o que Jesus fala aqui no versículo 1 de Mateus 6. Eles não estavam buscando a glória de Deus, não, mas a própria glória deles. Eles eram atores de uma peça ensaiada, mas muito vazia. Eles conheciam a fundo a letra, mas ignoravam o espírito. Eles sabiam de cor as sagradas escrituras, mas recusavam-se a reconhecer aquele de quem as sagradas escrituras falavam, apontavam. Em essência, eles sabiam muito de Deus, mas na prática eles estavam bem longe, bem distantes. Jesus, ao ensinar sobre dar esmolas, ele propõe um caminho contracultural. Ele diz que a sua mão esquerda não veja, não saiba o que faz a sua mão direita. Aqui é uma imagem forte, imagem que simboliza um gesto tão espontâneo e discreto que nem mesmo o outro lado do seu próprio corpo consegue perceber. Esse é o chamado ao anonimato espiritual, um serviço que não se alimenta de aplausos, uma bondade que não busca retorno, uma piedade que é vivida para Deus e não para os homens. E Jesus aqui nos ensina que o louvor humano pode ser tudo o que se recebe quando se serve com segundas intenções. Não passa dali, só chega até ali. Mas aquele que serve em secreto, em segredo, de forma humilde, de forma sincera, com pureza de coração, esse sim será recompensado por Deus, porque Deus aprecia muito aquilo que é feito em secreto. O ego, meus queridos irmãos, é muito traiçoeiro. Ele não grita, ele sussurra. Ele não aparece de forma grotesca, mas ele se esconde em gestos piedosos. Ele pode se esconder até mesmo atrás de um púlpito, de um microfone, de uma oração bem articulada, bem montada, ou mesmo atrás de uma oferta, digamos, generosa. O problema não está no ato em si,
mas na motivação. Jesus não estava dizendo que dar esmola fosse uma prática errada. Não, não é isso que ele está falando. Mas que é perigoso quando nós usamos o bem que fazemos para parecermos bons. Isso é extremamente prejudicial espiritualmente. Nós precisamos examinar constantemente o nosso coração, fazendo perguntas difíceis para nós mesmos. Por que estou servindo? Para quem estou de fato fazendo isso? O que eu espero receber com essa ação? Se a resposta for para ser visto, aplaudido ou exaltado, o ego assumiu o controle, e isso é muito danoso para nossas vidas. O destino de lidar com o ego não é apenas para os líderes ou os que servem publicamente. Não. Todos nós, indistintamente, enfrentamos esse inimigo interior. Enfrentamos esse inimigo chamado ego quando nós queremos ser reconhecidos pelo esforço que nós fazemos. Quando nós ficamos ressentidos por não sermos elogiados por uma determinada ação. Quando usamos as nossas virtudes para manipular a percepção alheia nas igrejas, nas comunidades de um modo geral, isso se torna ainda mais perigoso. O serviço no reino de Deus deve ser feito com reverência, com humildade, com amor, e nunca como palco para a vaidade espiritual, para encher, para inflar o nosso ego. Jesus, sendo Deus, diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículos 6 em diante, 6 a 8, diz que ele, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória. Ele lavou pés, tocou leprosos, caminhou com pecadores e não buscava a glória dos homens, mas sempre a do Pai. A sua vida foi uma entrega constante e permanente. Aprendam de mim, disse Jesus lá em Mateus 11:29. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso espelho, a nossa referência, o nosso exemplo. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza está em servir e não em ser servido. E que a verdadeira espiritualidade é silenciosa, porém constante e cheia de amor. Mas quais seriam as aplicações práticas que podemos tirar desse texto para nos ajudar com o ego no nosso cotidiano, né? É fazendo um autoexame constante, é avaliando as nossas intenções com sinceridade diante de Deus, é servindo onde ninguém vê, é nos lembrando que os maiores atos espirituais não precisam ser visíveis. É quando nós rejeitamos a vaidade espiritual, quando não usamos os nossos dons e talentos para buscar louvor, para buscar reconhecimento, para buscar elogios. É quando agradecemos com humildade, se alguém nos elogiar, que possamos receber com gratidão, mas não nos alimentar disso. E voltando sempre para a cruz. A cruz é o lugar onde o ego morre e Cristo reina. E reina para sempre. Pois é, meus queridos e amados irmãos, não há recompensa maior do que saber que servimos por amor, não por vaidade. Não há alegria mais pura do que obedecer a Deus no silêncio, sabendo que Ele vê, que Ele se alegra e que Ele nos recompensa de forma extraordinária e eterna. Portanto, lembre-se, se o mundo não lhe vê, mas Deus lhe vê, isso é o suficiente, é o bastante. Sirva com alegria, ame com liberdade e lute diariamente contra o impulso de buscar glória própria. Fazendo isso, você estará sufocando o seu ego e assim, estando mais apto a se aproximar de Deus. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.